E hoje vai ser sobre a apometria, trazido pelo nosso e meu, pessoalmente, professor da Escola de Médios da Ramatiz, Sociedade Espírita Ramatiz no Rio de Janeiro, aos amigos que nos ouvem no YouTube, vice-diretor de médiuns, vice-presidente da Sociedade Ramatiz e agora fundador e presidente da Fraternidade Espírita Amor e Paz, onde implementou um trabalho espiritual de primeira linha, com o ensino da doutrina espírita, com o ensino das obras complementares, com vários cursos, tratamentos, palestras, em especial da apometria. Seu Ribeiro, a palavra é sua. Antes, meu caro irmão, boa tarde a todos. Eu me sinto numa situação de muita inferioridade perante todos. Hoje começaríamos a falar dando uma ideia sobre a apometria. Entretanto, nós falamos com o Paulo, orientador, de falar sobre uma coisa que a gente não encontra em canto nenhum. A gente ouve grandes oradores, grandes expositores falar, mas sempre se fala sobre espírito. E não se explica o que é um espírito. Diz sempre que é a criação inteligente que está no livro dos espíritos. Então pensei, para falar sobre a apometria, que fala basicamente sobre espírito, na minha concepção, de buscar explicar a origem, o que significa um espírito. Essa é a orientação, é entendimento meu. Não quer dizer que eu estou certo nem que estou errado. Fica, às vezes, estudiosos para análise e aprofundar no assunto. Nós encontramos, na capítulo 14 da Gênese, sobre os fluidos. E chamou minha atenção porque os espíritos se comunicam pelo fluido universal, pelo fluido cósmico. E a gente vai trazer um espírito. A energia divina se espalha pelo universo inteiro, por todos os recantos. É a energia divina que contém o germe da criação. Porque antes de Deus não existia nada. E até é difícil explicar o que é nada. Mas nada, não existia nada. Com a energia divina que contém o germe da criação, a física quântica tem informado de que a energia, a matéria, é energia condensada. E os princípios da lei divina contêm princípios. E esses princípios fundamentais que nós vamos analisar é o princípio inteligente, o princípio material e o princípio vital. Esses princípios baixando de vibração no ponto do universo, que a gente não sabe onde é, mas Deus sabe, há um abaixamento vibratório e aos bilhões de anos passando-se, essa energia sobre aquele determinado ponto começa a aglutinar energias e formar aquilo que se chama de matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, bilhões de anos, sob a atuação da energia divina, ele transforma em matéria orgânica, com adicionamento, com a expressão do carbono, do carbono. Com isso, ele atrai o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, que são fontes de vida. Com essa formação da matéria
inorgânica para a passagem da matéria orgânica do carbono, aparece o primeiro elemento, que se chama vírus. O vírus, na realidade, não pertence a esse reino, está no reino da natureza, da matéria orgânica, mas ele não tem vida, ele é um elemento morto, ele é uma semivida, vamos dizer assim, porque ainda não tem aquele elemento capaz de atuar. Ele vive, ele se hospeda numa determinada célula e aí produz e começa a produzir os efeitos que a gente está vendo por aí afora. Por isso, a minha concepção de vírus, desse particular, dessas pragas que estão por aí jogando e matando muita gente, eu entendo, e no outro trabalho que eu tenho de pensamento, é que tem ele fundo moral. Porque essa energia divina atuando sobre essa matéria orgânica, com que se forme a vida. O princípio vital pode ter atuação. E tendo atuação sobre esse ponto, eu não sei mexer muito nesse telefone, viu? Melhorou, seu Ribeiro. Abaixa só um pouquinho para a gente ver seu rosto inteiro. Ah, tá bom. Aí, perfeito. Não, apresentar o rosto inteiro para quê? Para a gente gravar uma imagem já modificou muito físico. O pessoal da Ramatiz, que é o grande grupo, me conheceu naquele tempo, aos 50 anos. Hoje eu estou com 98. E não mudou nada, tá? O mesmo rosto. Tá, graças a Deus. Então, serve mais algumas horas, dias, meses, anos que ficar por aqui que permaneça. Mais sabedoria então, e mais conhecimento. Esse princípio vital só pode atuar quando a matéria se organiza e tem uma forma material para que ele se possa atuar. Então, começam as primeiras formas. O vírus, que não tem vida ainda, depois vem a bactéria, depois se forma o RNA, o eDNA, os códigos mensageiros que vêm, que levam, que trazem informação, que guarda para transformação depois, para guardar esse código genético, para transformar os reis da natureza. Os reis da natureza são, vamos dizer, são aqueles reinos que a gente pode situar como o Monera, o Protista, o Fungi, o Árbore, o das árvores, e o reino animal. Isso na concepção que eu escolhi. Muitas separações se fizeram por aí, mas eu escolhi essa separação para melhor dedução do raciocínio. Com o reino Monera, é a formação da bactéria, etc. e tal. Eu fui buscar isso aqui porque eu quis procurar saber onde aparecia o sexo, já que esses elementos todos se multiplicavam por cisparidade, ou seja, se despedaçavam e se multiplicavam. E quando muda de reino Monera para o reino Protista, é reino Protista que a célula toma uma camada exterior de tipo proteica, vamos dizer, ou de gordura, nessa determinada célula, e faz aquilo que a ciência hoje chama de célula diferenciada, que é a modificação da diferenciada, por quê? Porque ela já passa a ser uma célula sexuada. Mas são milhões de anos que se passam para a formação desse sexo. Na formação, a história é muito longa. Depois vem o terceiro, o reino da natureza, o reino fungo, o reino dos fungos. Depois o metáfita, o árbore, o plante. E depois é que vem, então, você vê que na árvore
a gente já encontra. Não diferencia sexo nela, no reino. Mas a flor só dá fruto se for polinizada. Então, o pólen já é o elemento sexual que fecunda. E depois do reino metáfita, o reino árvore, o planter, passa para o reino animal, e no reino animal começa a formação dos órgãos, porque até aí não há órgãos sexuais. Somente no reino animal, essa construção. Essa formação divina leva milhões de anos na formação, desde o inseto mais rudimentar até os animais mais fortes, onde já tem órgãos sexuais diferenciados para a formação do homem. Isso no corpo físico. Agora a gente vai avaliar aquilo que se passa no sistema cerebral. Nessa formação, desde o primeiro reino, do reino desde o Monera, na formação da construção do cérebro, passando por todas essas fases, passando pelo animal. E o animal, ele tem o instinto, porque é a vontade da natureza, a vontade, vamos dizer, da natureza, que substitui o poder de decisão dele, do livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem vontade firme, ele tem instinto. Ele faz aquilo que é determinado, a natureza indica caminhos para ele. No reino humano, com a formação, então pode entrar o princípio inteligente. E só quando o cérebro está preparado no reino animal, que o cérebro está preparado, ele verticaliza e começa, então, o reino humano, com a entrada do princípio inteligente. Esse princípio inteligente é o espírito. Quer dizer, é a energia divina que não transformado, que modificando, transforma o espírito. Daí a expressão que também me chamou a atenção para buscar, a expressão que vós sois deuses. Eu procurava, vós Deus por quê? Como é que um indivíduo aqui pode ser Deus? Não é aquele Deus. Um homem se compõe de duas partes fundamentais. A parte biológica, que é feita normalmente através do organismo, através dessa sucessão até os animais e até a entrada do homem. E a parte espiritual, que é a lei divina. Essa desarmonia que ocorre no universo de desobediência das leis, ou não cumprimento das leis de Deus, é que gera essa desarmonia entre o biológico e o espiritual, ou seja, o moral. O moral. Daí é nosso pensamento dizer que existe uma desarmonia. Quando aquele vírus que não tem vida e se hospeda na célula e ataca a pessoa, na realidade ele não morre da doença, ele não morre da doença que está trazendo. Ele morre do agravamento da doença dele. Ele agrava a doença, ele complica a doença da pessoa e a pessoa desencarna, porque ele é um hospedeiro. Ele não tem uma programação de vida, ele perturba, é um perturbador. Quer dizer, quando existe essa desarmonia entre o biológico e o espiritual e o moral, então dá essa brecha, essa falta de sintonia que está estabelecida. Com o tempo passado, então esse espírito se destaca e ele atua sobre o cérebro humano. E o cérebro humano, então, na vida, desde o início, do Pithecanthropus erectus, que tem um cérebro ainda, vem a bênção da reencarnação. O espírito, o corpo humano, ele reencarna. Por quê? Porque na vida seguinte, ele modifica, ele recebe uma compatibilidade entre o cérebro do novo habitante, do novo ser, com as leis divinas. Leis que são imutáveis. Leis que existem para todos, creia ou não creia. Porque faz parte da humanidade para fazer.
Quando esse espírito desencarna, esse princípio inteligente sai, vai para o plano espiritual e daí a obra de André Luiz. E André Luiz começa a explicar vagarosamente também, desde o nosso lar, desde as obras subsequentes, mostrando o que é a atuação da glândula pineal, a atuação da forma, depois até a explicação do mecanismo da mediunidade, do livro difícil de compreender, porque se não compreender o restante, não vai compreender, mostrando o pensamento, no pensamento, a orientação, comparando os 3 fases, nos 3 andares do prédio. São os 3 andares: passado, é presente e é futuro. Nós somos sempre esse conjunto. É o passado, é o presente e o futuro. Então, o passado sempre a gente carrega. E quanto mais passado ele tem para carregar, mais presente difícil da encarnação, da transformação. Quando a pessoa vai se aperfeiçoando e o presente dele está muito, ainda meio liberado, vamos dizer, desse passado, ele tem mais facilidade de compreender as leis divinas. Por isso é que as revelações todas são feitas por revelações sucessivas. E a doutrina espírita categoriza nas grandes revelações: a de Moisés, a do Velho Testamento, a de Jesus e a doutrina espírita, que vem com ensinamentos que complementam o outro, mas se não fosse o anterior, não podia ser entendido, não podia ser compreendido. Não podia chegar e declarar a doutrina espírita nos tempos anteriores, a formação da família, a formação. Não podia vir Jesus, conforme a doutrina explica, não podia vir Jesus se não fosse a revelação do Deus único, a multiplicidade de Deus. Então, o assunto é complexo, sim, é verdade, é complexo, sim. Mas é preciso entender que existe esse princípio inteligente, que se individualiza, que é o verdadeiro indivíduo. No plano espiritual, a diferença. Então, quando a pergunta constante que veio, as teses anteriores, conforme o Livro dos Espíritos nos explica, de metempsicose, etc. e tal, quando a gente começa a analisar da questão 585 em diante, a gente fica, mas ainda não pode ser feita a revelação. E o Livro dos Espíritos sempre diz assim: não pode ser dito, não pode ser explicado, ainda é difícil de entender. Mas com os tempos mais modernos, os atuais, em que o homem terreno tem sofrendo essa modificação na transformação do mundo de expiação para o mundo de regeneração, começa a vir informações novas que nos abastecem de conhecimento e nos abastece a fé. E a pessoa crê no Espírito como uma realidade palpável. Nós não temos dúvida de que existe esse Espírito e que ele aqui está revestido de uma camada material que a napometria vai mostrar o corpo físico, o corpo etérico, o corpo das energias, o corpo astral, o corpo mental concreto, o mental abstrato. Com isso, a gente sabendo que o Espírito, a gente não vai compreender direito aquilo que compõe esses corpos, porque esses corpos. Então, nesses corpos, o corpo físico é o revestimento de ordem material mais baixa possível, a matéria condensada, a energia mais condensada, que reveste esse princípio inteligente, que é o Atma, é o espírito em si, é o princípio inteligente, ele é revestido. E quando ele desencarna aqui, e ele vai para o plano espiritual, mesmo lá na camada espiritual, ele também é revestido por um perispírito, dependendo da evolução dele, a camada mais grosseira ou menos grosseira que vai revestir, até a liberação do espírito puro. Quando é o espírito puro, é o espírito que está integrado naquela lei divina,
naquela lei que se espalha pelo universo inteiro. Por isso é que os espíritos se comunicam pelo fluido universal. Então, não é mais matéria. Ele é um substrato, vamos dizer assim. Eu não tenho nomes, a gente não tem nome para significar as ideias. Ele é um puro, ele é energia. Ele não tem mais matéria. Ele não tem a matéria, não tem a condensação dessa energia. Não tem a energia sublime, aquela pura, fora de abaixamento, aquela pura. Então a gente começa a raciocinar de uma maneira diferente, por isso que os espíritos não precisam de anteparo, nem de voz, nem de anteparo, nem de aparelho para falar. Ele se comunica pelo fluido universal, que é o elemento dele, ele está em propulsão, ele está integrado nisso. Isso nasceu, Paulo, comigo anos atrás. Eu entrei numa sessão espírita, estavam as pessoas comentando, fora da sessão, e ele então disse, quando eu quisesse falar com ele, o guia da casa, que eu quisesse falar, bastava pensar, ele sabia que eu queria falar com ele. Não precisava chamar, não precisava chamar, não precisava chamar. Ele já sabia que eu precisava falar com ele. Ele se comunicaria. Aqui. Aí a minha dúvida começou a dizer, mas como é que sabe, como é que adivinha, como é que sabe dessas coisas? Daí houve a oportunidade de procurar isso, de procurar para poder a pessoa entender o que é um espírito e os milhões de anos. Segundo consta, a Terra levou 7 bilhões de anos para ser construída. 7 bilhões de anos para ser construída. Ao longo dessa energia, atuando num ponto do invisível, no ponto do infinito, para aglutinar, tirar das energias divinas os fluidos da criação, os éteres da criação. Então, isso me chamou a atenção para saber, para mostrar, para a gente ficar com a ideia de que o espírito é uma realidade. Para nós, falando em português, materialmente falando, é uma realidade. O espírito para nós é uma realidade. Apesar de não ter nada de res, de matéria. Res em latim quer dizer matéria. Então, não tem matéria, mas para nós é uma realidade, porque ele é uma existência. E a gente poder, para compreender o que é esse espírito como existente, é a energia divina. Então, vós sois deuses, porque tem a parte, quando ele se solta da matéria, ele abandona pela morte, pela desencarnação, ele solta a matéria, passa para o plano espiritual. E não é energia divina pura, porque ele ainda está revestido de uma série de coisas. Daí a obra de André Luiz explicando isso. Você vê na colônia Nosso Lar, que é um exemplo dado, e os três andares, está no térreo, está no baixo. Quando ele vai subindo na evolução, ele vai abandonando o térreo, passando para o primeiro andar, passando para o outro andar, até que o dia que ele está livre disso aqui, não está mais em traves de matéria. É o espírito, a classificação dos espíritos, exatamente. A gente encontra isso. Chega num ponto que ele é o espírito puro. E esse espírito puro, ele, para que a obra da criação dos mundos, só espírito puro pode criar. Daí a gente pensa, tem pensado, no espírito puro, que tem missão de Deus para criar mundos, é um Cristo. O Cristo, portanto, é um espírito puro que tem a missão de criar mundos. E a gente tem que lutar para compreender essas coisas e compreendendo para a gente compreender que realmente o espírito é uma realidade. E que com essa ideia a gente pode compreender que o espírito pode atuar junto a uma pessoa encarnada fazendo o processo obsessivo. Porque dessa obsessão é que nós vamos desenvolver isso um pouco quando falarmos sobre a apometria da próxima oportunidade, não dá para desenvolver um trabalho desse todo. Que tem o passado dele
do inconsciente, gerando uma pluralidade, múltiplas personalidades que atua sobre a pessoa. Daí o perigo nos trabalhos de desobsessão simples, que você é especialista, sobre os velhos. Porque eu não sei quais são as personalidades múltiplas que ele carrega. Qual é o conhecimento que ele tem, o que ele tem, as interferências sobre essa pessoa, de tirar dele coisa como se fosse dos espíritos, que ele chama, grosseiramente, chama de animismo. Mas não é animismo, é influência dos passados dele, ainda carregados, dos corpos que ele tem. Ele leva bilhões de anos para fazer, porque a transformação, esse espírito atua sobre o sistema cerebral. E você encontra aí, palpavelmente, na sociedade, que pessoas altamente intelectualizadas, o intelecto é o cérebro em funcionamento com conhecimento. E que nenhum conhecimento não aceita nada espiritual, porque ele é o chamado corpo. Ele não está sintonizado com o corpo búdico. O corpo búdico é o corpo das leis divinas. Então, ele não tem esse elemento para fazer. Ele não tem como comparação. Isso não depende de aprimoramento, não depende da pessoa querer ou fazer, eu vou aprender, vou fazer. Não adianta. Tem que sintonizar o sistema cerebral dele através das reencarnações para que ele sintonize com isso e seja susceptível de receber os ensinamentos. Há determinadas pessoas que você pode ensinar à vontade, fazer, acha até que a gente está maluco de falar sobre essas coisas. Ô, senhor Ribeiro, ele não compreende que as coisas são. Posso fazer uma pergunta? Explica para as pessoas o que são personalidades múltiplas. Personalidades múltiplas são encarnações passadas da pessoa, em que a pessoa guarda no espírito aquilo que ocorreu na vida dele. Então, cada vida dessa gera uma personalidade. Então, como ele tem muitas vidas passadas, tem muitas personalidades, são múltiplas as personalidades. Mas a personalidade não é uma personalidade como pessoa, como matéria. É espiritual, ou seja, é o desconhecimento. Porque uma pessoa que está encarnada, ou que vem encarnada, ele tem mais desconhecido do que o conhecido. Mesmo que ele tenha o conhecimento, depende do sistema cerebral dele, de sintonar com as leis divinas, saber se ele aceita que aquilo que tem na intelectualidade dele, ele acha que é explicável que ele gerou, porque teve uma vida sexual, homem e mulher, e nasceu um feto, esse feto desenvolveu, ele aprendeu, ele é homem, etc. e tal. Mas não é bem assim. Esse passado atua sobre a pessoa. E esse passado influencia muito sobre as criaturas sobre a vida. A gente vê isso palpavelmente na sociedade. E pessoas intelectualizadas, altamente intelectualizadas, que conhecem tudo de matéria, sabem leis, sabem normas, sabem fazer cálculos, sabem normas, sabem leis, sabem tudo. Entretanto, ele não sabe, ele acha que isso é matéria. Entretanto, o conhecimento está no espírito que guardou, que quem pensa é o espírito. Seu E Ribeiro, quando ele está encarnado, e posso o fazer espírito... mais uma pergunta? Se eu souber responder, respondo. Sabe? Entre essas personalidades múltiplas, tem alguma que sobrepuja a outra ou não? Bom, com certeza, porque se dependendo de conhecimento, dependendo de reencarnações, uma deve ser mais avantajada do que a outra. A gente é difícil de localizar, porque o conhecimento espiritual mistura, porque é para um ponto só. É saber dizer que esse tem mais desse aqui e o outro desse ali. Outra. Esse é um dos perigos que corre pela mediunidade. O médium, você encontra por aí médium que toca favores, médium que recebe dinheiro,
médico que faz a questão, como religiões também. Uns mais sofisticados do que o outro para fazer isso, aquilo, aquilo, outro. É uma pureza moral. Moral, aqui nós vamos separar o que é moral e material. Moral aqui não tem o sentido de latim. Mos mores em latim quer dizer costume. E aqui não é, eu falo de moral divina. Questão 614 em diante. As leis morais. Essa finização dessas leis morais é um trabalho estafante de aprendizado e de vida reencarnatória. Não é só do aprendizado. A gente até sabe de cor quais essas leis, mas a vivência delas é muito difícil, a começar pelo próprio trabalho. Pela lei do trabalho, a primeira lei. É muita dificuldade porque não depende da pessoa. A pessoa encarnada é o reflexo daquele ensinamento que vem do espírito que reencarna, e esse espírito está trazendo conhecimento, porque antes dele reencarnar, ele recebe instruções e orientações para modificações que ele vê ali, executar um programa de modificação daquilo que ele é, que ele era, passa a ser o futuro. Daí a evolução espiritual é um problema sério para a gente analisar. Aqui, para ver. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é difícil a gente explicar certas coisas. É muito difícil explicar certas coisas. E a verdadeira apometria vai basear nisso. Vai basear nisso. É nesse passado que está oculto ainda, está oculto o passado oculto da pessoa, aquilo que é da encarnação, e quando a pessoa reencarna, que tem esse pensamento, o espírito é quem pensa. E quando o espírito pensa, ele é um misto entre o passado que ele pensa e o presente. Quando ele está encarnado e ele pensa, ele reflete as paixões e as emoções. Quais são as paixões e as emoções que ele carrega? Dependendo muito. As paixões e emoções são o pensamento do espírito. O que é o pensamento dele? O livramento. É o burilamento desse pensamento, desses estados. Quando ele é perfeito, as paixões dele, as emoções, são equivalentes ao conhecimento espiritual. Então, o espírito tem uma certa liberdade de passar, porque com o conhecimento dele, ele pode expressar o conhecimento. Quando ele está na matéria, ele expressa o conhecimento, mas o conhecimento está, vamos dizer, subordinado às paixões e às emoções que ele ainda carrega dentro dele. Então, é uma coisa. Então, eu digo sempre, e vou dizer aqui, e que não me chame para testemunhar, que eu não posso testemunhar essas coisas, não provas. A apometria está no começo. A verdadeira função dela é no futuro, porque todas as coisas vêm de revelações. Com isso, muita gente usou e usa por aí afora, fazendo apometria de tudo que até maneira, tem consultório em lugares reservados, faz apometria. E a pessoa melhora? Melhora sim. Porque a verdadeira apometria, na minha concepção, é uma desobsessão perfeita, pura, em que tira os encravos aqui, da pessoa adquire ao longo das encarnações, e o aperfeiçoamento espiritual do conhecimento que ele tem das coisas de Deus, da energia divina pura. Então, não é porque uma pessoa chega e tem determinada sensibilidade, diz a uma pessoa e sai fazer milagre. Então, tem a opção de milagreiro por aí. Mas a apometria não é milagreiro, não é milagre. A pessoa melhora, melhora. Não melhora com desobsessão? Simplesmente melhora. Mas resolve desobsessão sozinho? Não. Não é só tirar o espírito. A Casa do Rio de Janeiro, que só faz desobsessão, quer dizer, tira o espírito. Mas se não transformar a pessoa no conhecimento, na transformação moral dele, vai voltar coisa pior. Porque ele tem que mudar.
E a doutrina espírita é um modelador moral. Ele não é aquilo da pessoa. Ele passa a ser a pessoa até diferente. A pessoa não é porque é diferente, ele é um ser humano, biologicamente ele é humano, mas a concepção dele é diferente. Ele pode até ainda fazer assim, e a coisa ser que ele faz ainda pode estar errado, pode estar em desacordo, em desarmonia, porque ele ainda é esse passado atuando sobre ele. Ele se libertar desse passado, ele tem que estar com o campo búdico, o quinto corpo, ele tem que estar com esse campo búdico muito aperfeiçoado na encarnação. E não é para a Terra. Daí a transformação da Terra do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Regenerar e gerar de novo uma habitação para o espírito, em que esse espírito possa se expressar naquilo que ele recebe de missão no plano espiritual. Aí a missão não é ocupação. Os espíritos têm duas funções, a função de ocupação e de missão. Uma missão missionária é aquele que interpreta as coisas de acordo com as leis divinas. Então ele tem que estar num mundo regenerado, num mundo em que ele pensa em harmonia com as leis divinas, não com as leis da matéria. Então, não pode ficar aqui na Terra. A Terra tem que haver essa mudança, que já, segundo os espíritos, já começou esse processo. Dizem até que a última praga que vai chegar aqui, talvez seja essa aqui. E vem por vírus, que o vírus é mutante. Quando começa o ataque sobre ele, ele muda. E vem outro tipo. Daí aparecendo esse que está aí, está pegando todo mundo de novo. Isso de 100 e tantos anos, aí começa uma praga, desencarna muita gente, vem vacina do corpo físico, certo aqui, e a humanidade vai evoluindo, vai transformando. Mas a verdadeira transformação é a transformação moral, para sintonizar com a energia divina, com as coisas divinas, a lei de Deus, não a lei da matéria. Esse é o meu pensamento, isso é o que eu penso, é o que eu acho. São as conclusões aqui na minha ignorância, eu cheguei, graças a Deus. Então, esse transformador, que é a doutrina espírita, nos esclarecendo, nos orientando sobre tudo, mas, acima de tudo, a súmula, a beleza, a perfeição está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pega os 28 capítulos do Evangelho, é esse tom que nos fala. É sempre aprendizar a pessoa com o amor, porque o amor é a pureza, é a lei divina. É por amor que Deus criou, ofereceu tudo. E a aproximação do amor é a caridade, é a beneficência, é isso aqui, é aquilo outro, é a sua transformação moral, é a sua nas menores coisas, a transformação moral. Até a perfeição moral é aperfeiçoamento. Quando a perfeição moral se aproxima da moral divina, o mundo que ele habita, ele que vai reencarnar, ele não reencarna mais, não precisa mais, ele já sabe. Os espíritos superiores podem encarnar, os espíritos maiores, mais elevados, podem encarnar, não reencarnar. Pode reencarnar para trazer ensinamentos. A reencarnação é o aperfeiçoamento da pessoa, a modificação. Há uma diferença grande que a pessoa confunde entre as penas morais e as penas físicas, biológicas, materiais. Entre o Código Penal, em que a pessoa é castigada aqui pelas leis físicas, é o castigo físico. As mesmas coisas das leis de Moisés, quando foi implantado. Ainda tem castigos. Isola da sociedade. Pelo contrário, mas o direito penitenciário, na minha opinião, veja bem, eu estou dando minhas opiniões. O direito penitenciário está distanciado disso. Tranca a pessoa para, junto com outros criminosos, se aperfeiçoar em outros crimes.
quando na realidade ele podia ser afastado e ser reinstruído, reorientado, moralizado na penitenciária, na volta da sociedade, com outros conceitos, com outras orientações para esclarecimento, mas não trancado para revoltar, porque fica tirado da sociedade para não fazer mal à sociedade. E a sociedade, muitas vezes, é mais criminosa, ou tão criminosa quanto ele que foi preso, que está preso lá. Apenas afasta o cara porque aquele cara cometeu um crime, ofendeu a sociedade. E a sociedade ficou com o defeito dela. Mas só a lei divina, a reencarnação, que vai mudando pessoas. A pessoa desencarna, vai para o plano espiritual, vem outros espíritos com outros ensinamentos, porque tem que fazer preparação dele para vir para a reencarnação, e nessa reencarnação, na preparação, ele não é mais aquele que era. Ele já vem modificado. Isso depende da evolução do espírito, não depende dele. Depende porque ele quer, porque eu quero ou porque eu deixo de querer. É da lei divina. A reencarnação é a maior bênção que um espírito pode receber. É a receita. Não é porque ele queira ou deixe de querer. Faz parte da evolução dele. Esquecer. A gente encontra isso palpavelmente, é a grande bênção. Quando a gente chega aqui e encontra pessoas em sofrimento profundo por aí afora, a gente não pode pensar porque ele tem que pagar, porque ele fez isso no passado. Não, a obra da caridade, a obra do amor, é ajudar aquele que está naquela situação para se recuperar. Você não tem o direito de fazer o julgamento e deixar a pessoa jogada. Ajuda. E quem é que quer ajudar? São uns outros. Algumas religiões, algumas pessoas mais dedicadas a fazer. Mas deveria ser o conceito de governo, orientar. O que é que a gente está vendo? O governo por aí cheio de bens, de dinheiro, a corrupção muitas vezes comeu solta por aí afora, seu fulano está rico e outro está pobre, e abandonado, a rua cheia de gente, faminta, sedenta, sem ter onde tomar um banho, de beber um copo d'água, não tem água para beber, não tem onde dormir, não tem nada, e todo mundo refestelado por aí afora. Porque ele fez erro no passado? Não. Tinha que ajudar esse camarada. Mas não é só ajudar financeiramente, é esclarecê-lo, orientá-lo. Daí a missão das religiões. Mas o que está fazendo as religiões hoje? Faz parte também. Não existe vida passada. Não existe vida passada. Você está não existindo vida passada, a pessoa não compreende por que ele vai fazer. Mas eles aceitam. E ninguém pode criticar a religião, nem criticar as religiões, nem aceitá-las, nem criticá-las. Não, ele é aquele que ainda pensa assim. Mas no futuro, daqui a 100 anos, não haverá mais ninguém na Terra que não aceite reencarnação. E eu conheço gente culta, médicos afamados, de nome, que diz aceito tudo que os espíritas dizem porque eles são pessoas muito corretas. Mas eu não aceito aquilo que eles chamam de reencarnação. É um absurdo. Ele não compreende o que é reencarnação. Entretanto, é a pessoa direita, a pessoa correta, mas pensa assim. Um dia vai pensar diferente. A doutrina espírita tem essa missão fabulosa. E o Evangelho de Jesus vai 2000 anos. Pelo calendário terreno, 2021 anos. E ainda está assim. Você vê, enquanto a mudança é difícil, 2000 anos para mudar conceitos. Antes de Jesus e antes de Moisés, Moisés veio com uma missão específica, que não se propaga muito, mas para mim é a formação da família. Porque antigamente, o homem, pelo seu organismo mais livre, fazia filho em tudo quanto era canto por aí afora. Rodava por aí afora. Nascia filho de toda maneira. A pobre da mulher, que pelo seu organismo ficava com a responsabilidade, não existia família. Não sabia quem era pai, só sabia quem era mãe, que estava agarrado.
Qual é a revolução da humanidade? Tanto que a família judaica é padrão de organização. Começou a primeira grande revelação. Antes da revelação de Moisés, veio quase 2.000 anos ou 3.000 anos antes de Jesus, e vieram revelações que começam a analisar a de Hermes Trismegisto, no Velho Egito. Hermes Trismegisto disse coisa que hoje a física quântica está trabalhando aí sobre ela. Uma das coisas que ele disse que está na minha cabeça agora, não preparei isso, eu preciso dizer assim, o que está em cima está embaixo. O que está em cima está embaixo. E é verdade. O que está em cima está embaixo. Está em todo lugar. E o hermetismo está por aí, campeando. E as revelações vieram vagarosamente, vieram até que a humanidade se preparou e o cérebro do homem se constituiu de tal maneira para a racionalidade que veio a grande revelação de Jesus. Veio a grande revelação de Moisés, do Velho Testamento, vieram as revelações do Cristo e veio a revelação espírita, que é a última, a grande revelação. Só pode vir essa revelação, uma dependeu da outra. Se não tivesse vindo a outra, não podia ter vindo essa última. Não dá condição. As revelações têm que ser sucessivas, uma após outra. Senão ele não consegue interpretar, não consegue entender. Não adiantava as revelações, os ensinamentos que vem hoje, você não pode comparar com o passado. Você então não pode pegar hoje uma bússola, ou um computador e botar no Pedro Álvares Cabral, dentro do Cristóvão Colombo. Não tinha programação, não tinha uma porção de coisas, eu não compreendia. Não era da época dele. Não era do tempo das navegações, não é do tempo das navegações. Você agora, você pega um avião daqui, aperta no computador que ele vai descer lá em Viracopos, a tal hora, tal minuto, ele vai descer certinho, sozinho, sem nada. Naquele tempo, o cara se pegava um barco, se metia no Oceano Bravio, sem saber nada para onde ia, para onde deixava de ir, nem se existia outra coisa lá, metia a cara e ia. Eram pessoas desbravadoras. Hoje o homem não faz isso, ele raciocina de... Não, lá, a técnica vai mostrar. E o futuro, como será? Será maravilhoso? Depende de nós. Eu vou fazer igual fazer lá na escolinha, ó. Tem que fazer as escolinhas. Só que a escolinha... Temos 10 minutos para o fim. O senhor responde 5 minutos de perguntas aqui que fizeram? Eu posso tentar responder. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, não posso responder agora, fica para depois. Mas pode fazer as perguntas. Então, vamos lá. A da Beatriz. Ela pergunta se as personalidades podem ser reveladas, às vezes, durante o sonambulismo infantil, com falas da criança que não condizem com a vida atual. Olha, isso está acontecendo já. Aquelas crianças que estão chegando aí agora, você chega a criança de 5 anos, que tem uma personalidade, muitas vezes, e diz o Divaldo, já disse, que tem espíritos aí que estão vindo até de outros planos, de outros mundos. Para poder receber, você pega uma criança hoje de 5 anos, que sabe coisas, pergunta coisas, a educação no futuro vai ser difícil para os professores. Porque o elemento vai contestar. Olha, não é assim. Como é? Tem uma professora, um dia conversando comigo, ele me disse o seguinte, que tinha um aluno que era superdotado, chamado superdotado, ela fez um caso, ela disse assim, olha, professor, está errado, não é assim não. Disse assim, como é? Olha, eu não sei como é, mas que não é assim, não é. Eu não sei como é, mas eu não sei quem vai, eu sei que está errado. Eu não sei dizer. Então, as crianças novas que estão chegando são espíritos novos que estão chegando com a evolução maior do que a normalidade daqui, para a transformação daqui, trazer verdades para transformar esses que estão aqui e ter os superdotados, chamados aqui, tratados hoje em dia nos consultórios psiquiátricos, estão cheios deles. São as crianças índigo, as crianças
Cristal, que estão por aí. Ainda não se identifica, que ninguém traz identificação. Mas está mostrando. Eles vêm servir de exemplo para os pais. Eu tenho uma aqui em casa de 17 anos. Não sei o que ela é, mas deve ser um desses aí que o senhor falou. Pois é, a evangelização é uma prévia disso tudo, que vai despertar na evangelização conceitos da pessoa que está na época de aprendizado. Muitas vezes, na evangelização, você evangeliza uma criança que chega em casa e leva essa verdade para o pai. Olha, pai, não encosta no seu não, que vai transmitir bacilos. Não encosta no seu não, é falta de higiene. Ele não sabe. Uma porção de coisas que tem, é sucessividade de ensinamentos. E atualmente está chegando essas crianças que estão chegando aí, superdotadas aqui, estão trazendo ensinamentos. E a quantidade de pessoas que estão nos consultórios médicos, psiquiátricos, tratando de coisas assim, chega lá, o centro psiquiatra não sabe, nós diz assim, tratar da psiquiatria. E não é. Ele não é doido, não. Doidos somos nós. Então, tem os que são doidos mesmo, que estão fora, são desajustados. Ô, senhor Ribeiro, hein? O senhor diria que a apometria é uma desobsessão mais reforma íntima? Olha, a verdadeira desobsessão é uma reforma íntima profunda. Se não fizer a reforma íntima, não existe desobsessão. Você tira o espírito, mas vem outro, ou outros, ou ele é o próprio obsessor. Tem que fazer a reforma. O que é a reforma íntima? É a transformação de conceitos. Quais são os conceitos? Conceitos morais. Não são conceitos físicos. Conceitos físicos você aprende nas escolas. Conceitos morais são assuntos da religiosidade. E não é toda a religião. Há religiões que não existe vida passada. Então não tem conceito moral, ensina conceitos morais. Nada contra eles. O pensamento dele ainda é assim, mas no futuro não será. Com certeza absoluta. Nós falamos em nome do futuro. Nós nos olhamos passado. Senhor Ribeiro, tem duas declarações de amor aqui para o senhor. Manda. Uma é da Cristina Camargo. Ela fala que não se faz necessário fazer perguntas. Só estar vendo o senhor falar, para ela, já é o suficiente. Isso vindo da Cristina Camargo, para mim, não vale. E tem um outro irmão aqui que ele não ia nem entrar, porque ele não tinha tempo. Mas ele entrou e ele ficou tão magnetizado pela palestra que ele não conseguiu sair. É o Guilherme Teles. Eu fico satisfeito que muitas pessoas aqui, eu passei faz muitos anos, no meu trabalho da Ramatice, eu ainda estou vendo o Hernandes. O Hernandes é um exemplo para mim. É um ser inteligente, culto, que tem uma série de virtudes, mas que precisa adentrar a doutrina espírita, porque é a grande reveladora. São revelações que vieram. A doutrina espírita é de 1857, ali já faz 160 anos. E ainda não tomou conta de tudo. Não quer dizer com isso que os outros estão errados nem que estão certos, que é a revelação. O nosso irmão Ramatiz é um espírito fabuloso, ao qual eu tenho agradecimento, porque quando eu entrei, e porque mesmo na atualização, na minha apometria que eu faço na minha casa espírita, eu já pedi socorro a ele, e eu tenho certeza que eu fui atendido por ele. Uhum. Uma média desdobrada, eu levei a uma desencarnação num tempo faraônico, em que havia concentração, uma pessoa altamente doente, muito doente, que estava doente do estômago, e essa pessoa tinha desencarnado naquele tempo, eu não vi a morte dela, mas vieram aqui daquele tempo, abriram a barriga dela como cadáver, e encheram de coisas, de ervas, de coisas de lá, e a pessoa hoje é altamente doente.
Senhor Ribeiro, Hein? ontem a gente estava conversando sobre a prece, né? E o senhor falou que abriu a casa do Evangelho, então o senhor faz a nossa prece de encerramento agora? Eu faço. Já terminou o tempo. Deus, nosso Pai, aos meios espirituais, missionários da terra, missionários da luz, que nos assistam, que nos orientem, que nos encaminhem, não a mim pessoalmente, mas me incluam nesse meio, para que possamos levar essas ideias, as ideias espíritas, as ideias que Jesus nos deixou 2 séculos, 2 milênios atrás, 2000 anos atrás, e hoje estão se concretizando. Que Deus abençoe a todos, que os espíritos missionários possam ter um ambiente propício para essa transformação e nos levar ao entendimento maior das coisas divinas. Que Deus abençoe a todos e permita que possamos ser entendidos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, senhor Ribeiro, por tanto conhecimento, por tanta luz. Tenho certeza. Desculpem se eu interferir aí, mas esse é o meu pensamento que eu fiz, que eu fui aqui burilando, procurando, porque eu não encontro, mesmo na doutrina espírita, e eu me detive muito no 575 até 613, nos estudos, mas a gente chega lá no fim, chega no sentido, olha, aguenta, eles só me dizem do meu português, aguenta as pontas que não está na hora de aprender. Seu Ribeiro, a Cristina Camargo está batendo palma e mandando beijo para o senhor. Um abraço, meu irmão. Abraço para a satisfação muito imensa e que vocês continuem nesse grupo, fortalecendo esse grupo, para que possamos formar um elo bem resistente para o futuro, dentro dessa avalanche de materialismo e de conceitos para destruir os princípios cristãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor Ribeiro. Obrigada. Muito obrigada. E a sua bênção, tá bem? Tá, que sim. Beijo enorme. Um abraço, Cristina. Tá. Olha aí, Quita. Tá. Sai para você. Obrigado pelo conceito. E desculpe se não me entenderam, se eu não fui tão explícito. Estão agradecendo aqui pelos ensinamentos, dizendo que o senhor é maravilhoso. Poxa, eu queria ouvir o final da história. Obrigado, obrigado. Eu só queria saber se eu fui entendido. As pessoas estão batendo palma, estão agradecendo. Muito obrigada. O meu objetivo é que eu tive dificuldade para chegar a essa conclusão. Aí, outro dia, uma pessoa me perguntou, onde você encontrou isso? Estudando sobre a evolução do princípio inteligente, mas não me satisfez. Porque você fala princípio inteligente, ninguém sabe o que é princípio inteligente. Você fala em espírito, por aí perguntei já uns 2 expositores de espírito, o que é o espírito? É criação inteligente. Mas não é esse o objetivo. Eu quero saber se entenderam agora o que é o espírito. Porque é que ele habita. Então não posso falar contra vírus, contra bactéria, contra nada, que faz parte da evolução espiritual. Senhor Ribeiro, o senhor falou coisas profundas de forma clara e simples.